Há uma verdade incômoda que raramente é dita em voz alta. Muitas pessoas não sabem viver sem sofrimento. Procuram por ele sem perceber, o alimentam em silêncio, fazem dele parte de sua identidade como se fosse uma sombra inevitável. E o mais inquietante de tudo é que, embora o detestem em aparência, no fundo parecem precisar dele para se sentirem vivos. Talvez você já tenha se perguntado alguma vez por que, quando as coisas começam a melhorar em sua vida, surge de repente uma voz interior que lhe recorda seus erros passados, seus fracassos, suas feridas. Como se sua própria mente não suportasse a ideia de viver em paz. É como se houvesse um vício invisível, uma tendência de regressar a esse lugar escuro que você já conhece bem. A dor. E ainda que você racionalize dizendo que é parte da vida, a realidade é que a procura mesmo quando poderia deixá-la ir. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você prolongou em sua mente uma discussão que já havia terminado? Quantas noites reviveu lembranças dolorosas que nada podiam acrescentar ao presente? Quantas vezes contou a si mesmo a mesma história de vítima, convencido de que o mundo está contra você? O sofrimento se converte então em um hábito, em uma rotina tão automática que quase parece natural. Mas não é. Os estoicos sabiam bem disso. Diziam que a dor real é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. O inevitável é perder, errar, adoecer, envelhecer. Isso faz parte do destino que ninguém controla. Mas o que sim depende de nós é como interpretamos esses eventos, que significado lhes damos, que lugar lhes permitimos ocupar em nossa vida. E aí está a armadilha. Quando você confunde o sofrimento com sua identidade, acaba vivendo para mantê-lo vivo, mesmo quando já não há razão para isso. O problema é que esse vício no sofrimento raramente é reconhecido como tal. Ninguém vai pela vida dizendo, sou viciado em dor. Em vez disso, se esconde atrás de frases comuns como, eu sou assim, sempre me acontece a mesma coisa, não tenho sorte, ou nunca vou sair dessa. A linguagem que utilizamos revela as correntes invisíveis com as quais nos atamos à desgraça. E quanto mais repetimos essas narrativas, mais profundas se tornam as marcas em nossa mente. Mas o mais impactante é que o sofrimento viciante não apenas destrói a paz interior, também condiciona nossas decisões. Quem está preso nesse círculo se relaciona a partir do medo. Busca trabalhos onde confirma sua sensação de insuficiência, mantém relacionamentos que perpetuam suas feridas e rejeita oportunidades que poderiam lhe dar liberdade. A dor se converte em bússola, ainda que sua direção sempre leve ao mesmo lugar. A perda de si mesmo. Os estoicos propunham um caminho diferente. Marco Aurélio dizia, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se seus pensamentos se alimentam de sofrimento, toda a sua vida será reflexo disso. Se você aprende a dirigir sua mente para a virtude, a serenidade e o controle daquilo que depende de você, o sofrimento perde o poder. A dor não desaparece, porque isso está fora do seu controle, mas desaparece o vício nela. Imagine por um momento como seria viver sem essa necessidade de regressar, vez após vez, ao mesmo lugar escuro. Imagine o que significaria levantar-se cada dia sem reviver os erros do passado, sem buscar inconscientemente novas razões para sentir-se vítima, sem fazer da dor um altar permanente em sua mente. A liberdade não seria a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com serenidade, de aprender com eles e seguir adiante sem arrastar correntes invisíveis. Essa é a proposta desta jornada. Descobrir como o sofrimento se converteu em um vício secreto em sua vida, reconhecer seus mecanismos ocultos e, sobretudo, aprender a rompê-los com a ajuda da filosofia estoica. Não se trata de negar o que dói, nem de viver em uma ilusão de felicidade artificial. Trata-se de recuperar o poder de decidir que lugar a dor ocupa em sua história. E aqui aparece o choque que você deve enfrentar. Pode ser que grande parte de seu sofrimento não seja causado pelo que vive, mas pelo que repete em sua mente. Pode ser que seja você mesmo quem, sem notar, mantém viva a ferida. Pode ser que o vício não esteja nas circunstâncias, mas na interpretação que você escolhe a cada dia. E se isso é verdade, então também é verdade que você pode se libertar.
Fique até o final deste percurso, porque o que descobrirá em cada lição estoica não é um simples conselho de autoajuda, mas uma confrontação direta com essa parte de você que fez da dor um costume. Você aprenderá a diferenciar entre o sofrimento útil e o inútil, entre a dor que fortalece e a que apenas destrói, entre a liberdade e a escravidão emocional. O sofrimento não é seu destino. O sofrimento não é sua identidade. O sofrimento não é sua corrente eterna. É apenas uma interpretação, um hábito que pode ser rompido, um vício que pode ser curado. E esta jornada começa aqui. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: sou mais forte que meu sofrimento. Escolho minha liberdade. Essa frase será seu lembrete de que você não veio aqui para seguir acorrentado à dor, mas para rompê-la. De que não está destinado a reviver feridas passadas, mas a viver com dignidade e serenidade. Este é o momento de demonstrar a si mesmo que pode soltar o que já terminou e caminhar leve em direção à sua verdadeira fortaleza interior. Sem mais preâmbulos, começamos. Primeira lição estoica. O sofrimento também pode ser um hábito. O sofrimento nem sempre chega como um visitante inesperado. Às vezes, nós o transformamos em um hóspede permanente. Sem perceber, abrimos a porta, preparamos um lugar em nossa mente e acabamos recebendo-o todos os dias, como se fosse parte da nossa rotina. O costume é uma força poderosa, e quando a mente se acostuma à dor, começa a procurá-la mesmo na ausência de motivos reais. É nesse ponto que o sofrimento deixa de ser uma reação natural às dificuldades e se transforma em um hábito silencioso. Imagine alguém que depois de uma separação dolorosa decide se isolar. No início, esse isolamento pode parecer necessário para curar, mas com o tempo ele se transforma em refúgio, em uma espécie de caverna mental onde essa pessoa se sente protegida do risco de ser ferida novamente. O que começou como um mecanismo de defesa acaba sendo uma prisão. Quando surge a oportunidade de um novo amor, essa pessoa a rejeita. Não porque o outro seja nocivo, mas porque sua mente já se acostumou a viver na segurança do sofrimento. Essa é a armadilha do hábito. Ele se disfarça de proteção, quando, na verdade, prolonga a dor. Os estoicos advertiam isso com clareza. Sêneca escreveu que os hábitos da alma são mais difíceis de quebrar do que os do corpo. Uma pessoa pode parar de fumar, pode mudar sua dieta ou sua rotina de exercícios, mas como se rompe com um costume invisível que acontece na mente? O sofrimento habitual funciona como uma programação interna. É como se a mente, repetidas vezes, desse a ordem de retornar ao mesmo lugar escuro, porque o reconhece como familiar. E o familiar sempre parece mais seguro que o desconhecido, mesmo quando o conhecido dói. O hábito do sofrimento também se manifesta na linguagem cotidiana. Quando alguém diz, sempre acontece a mesma coisa comigo, está reforçando essa narrativa. Cada vez que repete a história de seu fracasso, torna-a mais real. Cada vez que se define como vítima, fortalece as correntes que o aprisionam. A mente, ao ouvir essas palavras, as toma como ordens e começa a confirmar o que já foi dito. Assim, o costume se reforça e se torna ainda mais difícil de romper. Mas há algo ainda mais profundo. Muitas pessoas confundem o sofrimento com autenticidade. Acreditam que se não dói, não é real. Pensam que os relacionamentos devem estar cheios de conflitos, que o trabalho deve estar repleto de sacrifícios insuportáveis, que a vida só se valida quando se atravessam provas extremas. Essa mentalidade transforma a dor em norma. E quando não há sofrimento, busca-se inconscientemente uma razão para trazê-lo de volta, porque a mente já não sabe viver sem ele. Epicteto ensinava que a liberdade começa com o domínio de si mesmo. Mas como dominar-se se alguém está escravizado por seus próprios hábitos mentais? A resposta estoica não era negar a dor, mas aprender a observá-la sem transformá-la em costume. Observá-la como um visitante que chega e vai embora, não como um companheiro ao qual juramos lealdade eterna. O sofrimento pode bater à sua porta, mas você não precisa convidá-lo para viver com você. Na prática,
Romper o hábito do sofrimento exige primeiro reconhecê-lo. Pergunte-se com honestidade: estou me apegando à dor porque ela já se tornou minha zona de conforto? Estou repetindo pensamentos que reforçam minha identidade de vítima? Sinto-me estranho quando as coisas vão bem, como se algo ruim tivesse que acontecer para equilibrar a balança? Essas perguntas são o início da ruptura, porque revelam o que antes estava oculto. A vida oferece inúmeros exemplos de como esse hábito opera. Uma pessoa que perde um emprego pode, em vez de ver a oportunidade de se reinventar, repetir durante anos que foi injustamente tratada. Esse pensamento se transforma em um mantra sombrio que guia todas as suas decisões posteriores. Outra pessoa que viveu uma traição amorosa pode assumir que todas as pessoas são traidoras, fechando seu coração e confirmando com cada rejeição a narrativa que ela mesma escolheu manter viva. Em ambos os casos, a dor inicial é real, mas o que a prolonga é o hábito. Os estoicos propunham um exercício mental poderoso: distinguir entre o que depende de você e o que não depende. A dor inicial, a perda, a ferida, a traição, não depende de você. Aconteceu, e você não podia evitá-la, mas o sofrimento prolongado, a repetição mental, a queixa constante, a reescrita infinita da mesma história, sim, depende de você. Essa é a sua decisão. Cada vez que você escolhe repetir a narrativa da dor, está reforçando o hábito. Cada vez que você escolhe interrompê-lo, ainda que com um pequeno pensamento alternativo, está enfraquecendo a corrente. Romper o hábito do sofrimento não é simples. Ninguém abandona da noite para o dia um costume que foi cultivado durante anos. Requer disciplina, vigilância constante dos pensamentos e, sobretudo, coragem. Coragem para enfrentar o desconforto que surge quando você decide viver sem a companhia da dor. Porque sim, paradoxalmente, a dor habitual se transforma em companhia, em uma presença que, embora incômoda, dá a sensação de segurança. Soltá-la pode parecer como perder uma parte de si mesmo. Mas essa sensação é enganosa. O que você realmente perde é a corrente que o mantinha preso. O estoicismo oferece aqui uma rota clara. Cada vez que o hábito do sofrimento tentar se impor, lembre-se de que você não é obrigado a obedecê-lo. Sêneca dizia que o homem sábio suporta o que não pode mudar e muda o que está em seu poder. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar sua relação com isso. Você não pode evitar que a dor bata à sua porta, mas pode evitar que ela se instale. A aplicação prática é simples, mas poderosa. Quando notar que está repetindo mentalmente uma ferida passada, pare, respire. Diga a si mesmo: isso já não está acontecendo, só estou revivendo em minha mente. Essa frase curta interrompe o ciclo. Não apaga a lembrança, mas impede que a lembrança se transforme em sofrimento presente. Pratique essa interrupção repetidas vezes e, pouco a pouco, notará que a força do hábito diminui. Assim começa a verdadeira liberdade, não quando você elimina toda a dor da sua vida, porque isso é impossível, mas quando deixa de transformar o sofrimento em seu costume diário. A dor é inevitável, o hábito do sofrimento não. Reconhecer essa diferença é dar o primeiro passo rumo a uma existência mais serena e consciente. Segunda lição estoica: a dor escolhida é diferente da dor imposta. Nem todas as dores são iguais. Algumas chegam como golpes inevitáveis da vida. A perda de um ente querido, a traição de alguém em quem confiavas, uma doença que não pediste, um acidente que não buscaste. Essa dor é imposta e rompe no teu caminho sem que a tenhas escolhido. Mas existe outro tipo de dor. Uma que não vem do destino nem da fatalidade, mas da tua própria decisão. É a dor escolhida. Aquela que aceitas voluntariamente, porque sabes que por trás dela há um propósito maior: crescer, fortalecer-te, alcançar um bem superior. Os estoicos compreenderam essa diferença com clareza. Sêneca dizia que não é o peso da carga que destrói o homem, mas carregá-la sem sentido. E é verdade. Uma mesma dor pode ser vivida como tortura ou como disciplina, dependendo da interpretação que lhe dás. A dor imposta esmaga porque não tem direção.
A dor escolhida fortalece porque se transforma em mestre. Pensemos num exemplo simples: o treino físico. Qualquer pessoa que tenha levantado pesos, corrido longas distâncias ou praticado um desporto de forma disciplinada, conhece a dor muscular, o cansaço, o esgotamento que acompanham o esforço. Essa dor é real, mas é uma dor escolhida. Tu a aceitas porque sabes que do outro lado te esperam força, resistência, saúde. A mesma dor, se fosse imposta por uma doença, seria devastadora. Mas quando a escolhes, transforma-se em ferramenta de crescimento. A vida está cheia de situações semelhantes. Acordar cedo para estudar quando preferirias dormir. Renunciar a um prazer imediato para poupar com um propósito maior. Guardar silêncio diante de uma ofensa em vez de explodir de raiva. Cada uma dessas decisões contém uma dose de desconforto, de dor pequena mas real, que escolhes assumir para obter um bem maior. Essa é a dor que enobrece, porque não é castigo, mas caminho consciente. Em contraste, a dor imposta é aquela que toleras passivamente. É permanecer numa relação tóxica sem tomar decisões. É suportar um emprego que destrói a tua saúde emocional sem ousar mudar. É carregar ressentimentos antigos que te consomem por dentro sem buscar curá-los. Essa dor não ensina, não constrói, não eleva, apenas desgasta. E, no entanto, muitos a mantêm viva porque se convenceram de que não tem outra opção. Epicteto expressou isso de forma clara. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando escolhes a dor com um propósito, a tua opinião a transforma em disciplina. Quando a suportas sem razão, a tua opinião a converte em tormento. A chave não está apenas no que acontece, mas em como interpretas essa dor e o que decides fazer com ela. O problema é que muitas vezes confundimos esses dois tipos de dor. Achamos que suportar qualquer sofrimento é sinal de força, quando na realidade pode ser sinal de resignação. Há quem se orgulhe de quanto sofrimento aguenta, como se a resistência sem propósito fosse mérito em si. Mas o estoicismo não exalta o mártir que sofre por sofrer, e sim o sábio que distingue quais dores valem a pena e quais são pura perda. Imagina um homem que permanece décadas num trabalho que detesta, justificando-se com frases como "é o que me coube" ou "a vida é assim". Essa dor é imposta e, pior, prolongada pela própria passividade. Agora pensa em outro que, com a mesma dificuldade, decide iniciar um projeto próprio. O processo exige sacrifícios, noites em claro, insegurança financeira, mas essa dor escolhida o transforma. Um consome-se numa rotina que o mata lentamente, o outro fortalece-se numa batalha que decidiu travar. Os estoicos ensinam-nos a valorizar a dor escolhida como parte essencial da virtude. Marco Aurélio, em suas meditações, recordava-se todos os dias de que a vida lhe imporia provas e que devia enfrentá-las com disciplina. Para ele, a dor voluntária da disciplina, o esforço de controlar seus pensamentos, governar suas emoções, agir com justiça mesmo quando não tinha vontade, era um preço pequeno a pagar pela grandeza da alma. Na prática, a distinção é clara: a dor imposta encontra-te, a dor escolhida tu a buscas. A primeira arrasta-te, a segunda tu conduzes. A primeira rouba energia, a segunda investe-a. A primeira escraviza, a segunda liberta. A pergunta então não é se terás dor na vida, porque isso é inevitável, mas que tipo de dor vais aceitar. A dor escolhida tem outra característica essencial: é limitada. Sofres no ginásio, mas apenas por 1 hora. Sentes desconforto ao dizer não a uma tentação, mas depois vem a satisfação da disciplina. Já a dor imposta pode ser infinita, uma queixa que nunca termina, um ressentimento que te acompanha pela vida toda, uma ferida que se reabre cada vez que a recordas. Por isso, escolher a dor certa é um ato de inteligência, não de masoquismo. Como aplicar esse ensinamento estoico? Começa diferenciando, com sinceridade, as dores da tua vida. Faz-te esta pergunta: esta dor que sinto eu a escolhi com um propósito ou apenas a suporto porque me resignei? Se a resposta for a segunda, tens a responsabilidade de decidir se vais continuar a carregá-la
ou se tomarás medidas para te libertar. Talvez isso implique sair de uma relação, mudar de trabalho, curar uma ferida, deixar uma desculpa. Não podes evitar a dor imposta que já ocorreu, mas podes evitar perpetuá-la. A dor escolhida, ao contrário, é sinal de progresso. Quando decides estudar em vez de distrair-te, aceitas a dor momentânea da concentração para colher o fruto do conhecimento. Quando optas por poupar em vez de gastar, aceitas a dor da renúncia para desfrutar da liberdade futura. Quando decides manter a calma diante de uma provocação, aceitas a dor de reprimir teu impulso imediato para cultivar tua serenidade. Esse é o caminho do sábio. Sofrer pelo que vale a pena. O hábito estoico consiste em treinar-se todos os dias para distinguir entre ambos. Pergunta-te: esta dor aproxima-me da virtude, da serenidade, da liberdade? Se a resposta for sim, então aceita-a com dignidade. Se a resposta for não, então solta-a com firmeza. Essa decisão, embora simples em palavras, exige coragem na ação. Mas é essa coragem que marca a diferença entre o escravo e o livre, entre quem se consome no sofrimento e quem se fortalece na disciplina. No final, a vida não se mede por quanto sofrimento suportaste, mas pelo que fizeste com esse sofrimento. A dor imposta pode destruir-te, mas também pode transformar-se em semente se decidires transformá-la. A dor escolhida, por sua vez, sempre deixa uma marca de crescimento. E quando aprendes a viver com essa distinção clara, já não temes o sofrimento, porque sabes que nem toda dor é inimiga. Algumas dores são, na verdade, aliadas disfarçadas. Terceira lição estoica: não confunda sofrimento com identidade. Existem dores que marcam, feridas que parecem dividir a vida em um antes e um depois. E é verdade, há experiências que transformam para sempre. Mas outra coisa bem diferente é converter essas feridas em tua única identidade, no espelho com o qual te apresentas ao mundo e com o qual te olhas a cada manhã. Essa é uma das armadilhas mais cruéis do sofrimento: fazer-te acreditar que tu és a tua dor. Muitos vivem assim. Dizem: sou aquele que foi traído, sou aquela que foi abandonada, sou aquele que fracassou. Redigem sua biografia em função do que perderam, como se não existisse nada mais digno de ser contado. O sofrimento torna-se então etiqueta, máscara, uniforme. E o problema dessas máscaras é que acabam grudando no rosto. Esqueces quem eras antes do golpe e já não sabes quem poderia ser depois. Marco Aurélio deixou claro em suas meditações: tua essência não é o que padeces, mas a virtude com a qual respondes. O que te define não é o que te ocorreu, mas o que decidiste fazer com isso. Uma ferida pode ser uma cicatriz que recordas com gratidão pelo que aprendeste, ou pode ser uma corrente que arrastas por toda a vida. A diferença não está na ferida em si, mas na interpretação que escolhes. Imagina duas pessoas que viveram o mesmo abandono. Uma se agarra a essa história durante anos, se descreve sempre como a pessoa que foi deixada, e vê em cada relação um reflexo desse trauma. A outra, ainda que sinta a mesma dor inicial, decide reconstruir-se, aprender da experiência e abrir-se novamente para a vida. Ambas sofreram, mas uma tornou-se escrava de sua ferida e a outra a transformou em lição. Esse contraste mostra o que os estoicos repetiam: não controlas o que te acontece, mas sim o lugar que dás a isso em tua alma. O risco de confundir sofrimento com identidade é que acabas construindo tua vida ao redor da dor. Tomas decisões a partir dela, relacionas-te a partir dela, inclusive buscas reconhecimento através dela. O sofrimento vira um escudo com o qual justificas teus medos. Não confio em ninguém porque me traíram. Não tento nada novo porque fracassei uma vez. Não mereço felicidade porque já sofri demais. A dor, que no início foi circunstância, transforma-se em desculpa permanente. O estoicismo oferece um antídoto radical: separar o que és do que padeces. Epicteto, que foi escravo durante grande parte de sua vida, ensinava que podiam acorrentar seu corpo, mas não seu espírito. Se ele, em meio à escravidão,
Pôde compreender que sua identidade não estava definida pelo sofrimento que lhe impunham, o que nos impede de fazer o mesmo. A dor é real, mas tua identidade é maior que qualquer ferida. A linguagem revela muito. Quando alguém diz, sou um fracassado, não está descrevendo um fato isolado, está decretando uma identidade. Uma coisa é dizer, fracassei neste projeto, e outra muito diferente é definir-se como fracassado. O primeiro indica um evento, o segundo torna-se condenação. E a mente, quando escuta essas definições absolutas, as assume como ordens. Pouco a pouco começa a comportar-se de acordo com elas. Pensa em alguém que perdeu um negócio. Se define como empreendedor que aprendeu uma lição, tem um caminho aberto para tentar de novo. Se define como fracassado, fecha de golpe todas as portas futuras. A diferença não está no ocorrido, mas na identidade que escolheu construir a partir disso. O sofrimento também pode converter-se em identidade coletiva. Há famílias que transmitem de geração em geração a ideia de que somos pobres, somos vítimas, somos os que nunca têm sorte. Esse discurso compartilhado torna-se herança, parte do sangue. Os estoicos teriam apontado que não se trata de negar a adversidade, mas de não permitir que ela defina a essência. O que és vai além do que padeces, mesmo que tenhas carregado dificuldades toda a vida. Na prática, como romper com essa confusão? O primeiro passo é observar tua própria linguagem. Pergunta-te, estou descrevendo o que ocorreu ou estou me definindo a partir disso? Estou relatando um fato ou estou usando esse fato para acorrentar minha identidade? Essa distinção é fundamental. Cada vez que digas sou seguido de tua dor, detente. Troca por um relato que te devolva o poder. Não digas sou vítima de uma traição. Diz, vivi uma traição e aprendi com ela. Essa mínima mudança transforma tua narrativa e tua narrativa transforma tua vida. O segundo passo é cultivar exemplos distintos em tua memória. Recorda momentos nos quais tua identidade esteve ligada à virtude, não à dor. A vez em que agiste com valentia, a vez em que foste generoso, a vez em que te mantiveste sereno em meio à tormenta. Esses momentos também formam parte de tua história, mas o hábito do sofrimento costuma eclipsá-los. Escolhe trazê-los à consciência, porque também são parte de ti. O terceiro passo é aceitar que tua dor faz parte de tua biografia, mas não é tua definição. Uma cicatriz na pele conta uma história, mas não explica toda a tua vida. Do mesmo modo, uma ferida emocional marca um capítulo, mas não é o livro inteiro. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de colocá-lo no lugar certo, como experiência, não como identidade. Marco Aurélio aconselhava olhar para si mesmo a cada manhã e perguntar: que virtude posso praticar hoje? Essa é a maneira de deslocar o centro da identidade. Não no que sofrestes ontem, mas no que decides cultivar hoje. A virtude, não a dor, é o que dá forma ao teu verdadeiro ser. Quando alcanças essa separação, o sofrimento deixa de ser corrente e se transforma em lição. Deixa de ser um espelho que deforma tua imagem e se transforma em uma lembrança que fortalece teu caráter. Já não precisas apresentar-te como aquele que sofreu, porque tua essência brilha além da ferida. E é aí que começa a verdadeira liberdade. Quando deixas de viver como uma ferida ambulante e começas a viver como um ser humano completo, com capacidade de virtude, de amor e de serenidade. Tu não és o que te aconteceu. Tu não és a traição, o fracasso, a perda. Tu és o que fizeste, o que aprendeste, o que continuas construindo apesar de tudo. O sofrimento pode acompanhar-te na memória, mas não tem direito de ocupar tua identidade. Isso só depende de ti. Quarta lição estoica. O sofrimento sem ação é pura perda. O sofrimento por si só não tem nenhum valor. Sofrer não é sinônimo de crescer. Padecer não é garantia de aprender. A dor pode se tornar um mestre, mas também pode se tornar um carrasco. A diferença está no que você faz com ela. Se você a usa para se transformar, o sofrimento cumpre um propósito. Se você o suporta passivamente, sem extrair nada dele,
então é pura perda, um desgaste inútil, um peso que afunda você sem deixar nenhum ensinamento. Os estoicos eram claros a esse respeito. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: a dor não é um mal em si, mas deixar-se dominar por ela sim. A dor, inevitável na vida, só se torna virtude se você a transforma em ação, se a usa como material para forjar caráter, disciplina e sabedoria. Do contrário, não é mais que um tormento vazio. Pense em alguém que passou anos se lamentando por uma traição. A ferida foi real, mas o que essa pessoa fez com ela? Se a repete todos os dias, se a transforma em desculpa para desconfiar de todos, se apega a essa ferida como razão para nunca mais amar, então esse sofrimento não produziu nada de valioso. É puro desperdício. Mas se essa mesma pessoa decide aprender com a experiência, distinguir melhor em quem confiar, cultivar paciência e clareza em seus relacionamentos, então o sofrimento, embora doloroso, transformou-se em mestre. O sofrimento sem ação é como plantar uma semente e nunca regá-la. A dor está ali, como terra revolvida, como oportunidade de crescimento, mas se você não faz nada, essa semente morre. Por isso tantas pessoas sentem que a vida lhes tirou mais do que deu, porque nunca pegaram o que doía para transformar em sabedoria. Epicteto expressava isso com contundência. O importante não é o que lhe acontece, mas como você reage a isso. A reação é a chave. O sofrimento não é uma escolha, mas sua resposta sim. Quando você não responde, quando se limita a tolerar passivamente o que aconteceu, deixa que o sofrimento seja em vão. Mas quando responde com ação, a dor se transforma em alicerce de uma vida mais firme. A história humana está cheia de exemplos de pessoas que transformaram o sofrimento em ação. Pense nos filósofos que, desde a prisão, escreveram reflexões que até hoje nos iluminam. Pense naqueles que, após perder tudo, fundaram projetos que mudaram vidas. Pense nos que, depois de uma tragédia, decidiram dedicar suas vidas a evitar que outros passassem pelo mesmo. A dor em si não os tornou grandes. Foi o que fizeram com ela. O problema de muitos é que confundem aguentar com aprender. Acreditam que quanto mais sofrem, mais mérito têm. Mas não é assim. O sofrimento sem ação não enobrece, degrada. Só a ação consciente transforma a dor em virtude. Suportar sem transformar é permanecer no mesmo lugar, sangrando sem cicatrizar, repetindo sem evoluir. Imagine alguém que perde o emprego. A dor é real. A incerteza, a ferida no orgulho, a preocupação com o futuro. Se essa pessoa se limita a lamentar, reclamar, repetir que a vida é injusta, então esse sofrimento se desperdiça. Mas se decide usar essa dor como motor para se reinventar, adquirir novas habilidades ou encontrar um propósito maior, então a perda se transforma em oportunidade. A ação transforma a ferida em caminho. O sofrimento sem ação também se esconde no hábito da queixa. Cada vez que você repete uma história dolorosa sem propósito, está reforçando um círculo vazio. A queixa prolonga o sofrimento, mas não o transforma. Os estoicos advertiam contra isso. Diziam que o sábio não gasta palavras em lamentos inúteis, mas age naquilo que está sob seu controle. A ação é a verdadeira linguagem da transformação. Na prática, como aplicar esse ensinamento? A chave está em formular uma pergunta simples toda vez que atravessar uma dor. O que posso aprender ou fazer com isso? Essa pergunta curta converte a experiência em um desafio ativo. Em vez de ficar preso no "porque eu", você passa ao "o que farei agora?". Essa virada mental é a essência do estoicismo, não negar o sofrimento, mas transformá-lo em escola. A ação nem sempre precisa ser grandiosa, às vezes é pequena. Levantar-se da cama apesar da tristeza, pedir ajuda, escrever o que sente, tomar uma decisão difícil. O importante é não ficar imóvel. O sofrimento sem ação estagna, a ação abre caminhos. Até mesmo a menor decisão, se nasce de uma dor, pode se transformar no início de uma transformação. Marco Aurélio dizia que o universo não conspira contra você. Apenas segue seu curso.
O que acontece está fora do seu controle, mas o que você faz com isso está em suas mãos. Essa é a diferença entre viver como vítima do sofrimento ou como aprendiz da vida. O sofrimento sem ação é pura perda, mas o sofrimento com ação se transforma em virtude. Quando você entende isso, já não busca evitar toda dor, porque isso é impossível, mas aproveitá-la. Não pergunta por que sofri, mas o que farei com o que sofri? Essa pergunta é a que divide os que afundam dos que se elevam. A dor chega para todos, mas nem todos a transformam em mestre. No fim, a escolha é sua. Você deixará que seu sofrimento seja desperdício, ou o usará como material para construir sua fortaleza. Os estoicos não buscavam escapar da dor, mas também não a adoravam. Eles a enfrentavam, a aceitavam e a transformavam em ação. Essa é a verdadeira sabedoria. Não acumular feridas, mas cultivar lições. Lembre-se disso, sofrer não o torna melhor. Agir a partir do seu sofrimento, sim. A dor sem ação é vazia. A dor transformada é virtude, e essa escolha está sempre em suas mãos. Quinta lição estoica. O prazer no sofrimento é uma armadilha. O sofrimento, quando se prolonga, pode transformar-se num lugar estranho, doloroso, mas familiar. E o que é familiar, mesmo quando fere, pode acabar dando uma sensação de prazer oculto. Não prazer no sentido de desfrute consciente, mas na forma de um alívio perverso. Sentir-se especial por sofrer mais do que os outros. Sentir-se com direito à compaixão. Ter sempre uma desculpa que justifique a inação. Essa é uma das armadilhas mais profundas do sofrimento. O orgulho disfarçado de dor. Há quem, sem perceber, transforme suas feridas em medalhas. Falam repetidas vezes do que padeceram, não para curar, mas para se destacar. Fazem do sofrimento um palco no qual são protagonistas, esperando a admiração ou a compaixão dos outros. Sua dor vira uma forma de identidade privilegiada. Eu sofri mais do que você, por isso mereço mais atenção, mais cuidado, mais respeito. Mas essa ilusão não liberta, pelo contrário, aprisiona. Os estoicos viam com desconfiança essa tendência. Sêneca advertia que o sofrimento sem virtude é apenas vaidade. Não há mérito em suportar dores inúteis e depois exibi-las como troféus. A grandeza do sábio não está no quanto sofreu, mas em como respondeu. O sofrimento não te torna virtuoso por si só. O que o converte em virtude é a serenidade com que o enfrentas e a sabedoria que extrais dele. O prazer no sofrimento é perigoso porque age como qualquer vício. No início, parece te oferecer algo: atenção, reconhecimento, identidade, mas com o tempo, rouba tua liberdade. Tu te acostumas tanto ao papel de vítima que temes perdê-lo. Já não queres soltar a dor porque, se o fizeres, quem serias? O sofrimento vira tua bandeira, e soltá-lo seria como perder teu único lugar no mundo. Pensemos num exemplo cotidiano. Imagina alguém que viveu uma infância difícil e que, anos depois, continua relatando cada detalhe como se ainda estivesse acontecendo. Seus amigos o escutam, consolam, compreendem. Essa compaixão traz uma sensação boa, lhe dá um lugar no grupo. Mas em algum momento, sem perceber, ele deixa de buscar a cura e passa a buscar a repetição. Já não conta sua história para se libertar, mas para alimentar a atenção que recebe. Esse é o prazer escondido do sofrimento, a sensação de ser visto, ainda que pelo prisma da dor. O mesmo ocorre nos relacionamentos. Há quem use a dor como forma de poder. Olha tudo o que sofri por você, dizem, esperando que a outra pessoa fique presa na culpa. Assim, o sofrimento se converte em ferramenta de manipulação, em moeda de troca emocional. Não se busca superar a ferida, mas mantê-la viva para sustentar uma posição. Isso não é força, é dependência disfarçada. O prazer no sofrimento também aparece no orgulho silencioso de quem se gaba de suportar mais do que os outros. Ninguém sabe o que eu passei, dizem, como se o simples fato de ter sofrido fosse um feito. Mas Marco Aurélio teria questionado:
O que importa não é quantas provas suportaste, mas com quanta virtude as enfrentaste. O sofrimento não é uma competição. Não há medalha para quem mais chorou. A verdadeira dignidade não está na dor acumulada, mas na serenidade cultivada. O problema dessa armadilha é que perpetua o sofrimento. Como qualquer vício, sempre exige mais. Se a dor me dá identidade, então inconscientemente buscarei novas dores que reafirmem esse papel. Se o sofrimento me dá atenção, inconscientemente saberei que preciso manter a ferida aberta para continuar recebendo-a. Assim, o ciclo nunca termina. A dor se renova, não porque a vida a impõe, mas porque eu mesmo a alimento. Epicteto oferecia um antídoto direto. Não busques ser admirado pelo que padeces, mas pelo que fazes com o que padeces. O estoicismo não te convida a negar a dor, mas sim te obriga a perguntar: estou usando meu sofrimento para crescer? Ou estou usando-o como desculpa, como bandeira, como forma de reconhecimento? Essa pergunta incômoda desmascara o prazer oculto no sofrimento. Na prática, como romper com essa armadilha? Primeiro, reconhecendo que ela existe. Admitir que há uma parte de ti que talvez desfruta o papel de vítima não é fácil, mas é necessário. Depois, deslocando tua identidade da dor para a virtude. Em vez de te apresentares como o que sofreu, começa a te construir como o que aprendeu. Em vez de repetir tua ferida, começa a narrar tua transformação. Essa transição rompe o círculo do prazer sombrio que te prende ao sofrimento. Também ajuda a mudar a forma como buscas conexão com os outros. Se sempre usas tua dor como ponto de encontro, só atrairás relações baseadas na pena. Mas se compartilhas tuas virtudes, teus aprendizados, tua serenidade, atrairás relações baseadas na admiração genuína. O sofrimento não deve ser tua carta de apresentação, porque não é o que te define. O que te define é a força com que segues adiante. O prazer no sofrimento é, no fim, uma mentira perigosa. Promete identidade, mas rouba liberdade. Promete atenção, mas rouba serenidade. Promete valor, mas rouba dignidade. Os estoicos sabiam: não há glória em sofrer por sofrer. A glória está em transformar o sofrimento em virtude e depois seguir adiante, sem convertê-lo em altar. A verdadeira grandeza não se mede em quantas vezes choraste, mas em quantas vezes te levantaste. Não está em quanto sofrimento acumulaste, mas em quanta serenidade cultivaste. Se caíres na armadilha do prazer no sofrimento, viverás eternamente na ferida. Se escolheres sair dela, descobrirás que a liberdade tem um sabor melhor do que qualquer reconhecimento passageiro. Lembra-te, o sofrimento não é palco para a tua vaidade. É um visitante que chega, deixa uma lição e deve partir. Não o transformes em lar, nem em bandeira. Caso contrário, terás trocado tua liberdade por uma armadilha disfarçada de prazer. E não há perda maior do que essa. Seguir apegado ao sofrimento não significa que sejas fraco. Apenas indica que estás pronto para te libertar desse vício silencioso que te rouba a paz. Se alguma vez sentiste que a dor virou costume na tua vida, inscrever-se pode parecer um gesto pequeno, mas para nós significa tudo. Permite-nos continuar criando este espaço onde o sofrimento deixa de ser tua identidade e passa a ser teu mestre. Aqui aprenderás a soltar as correntes invisíveis que te prendem e a recuperar a liberdade interior que sempre esteve em ti. Tua dor não é teu destino. É o início da tua fortaleza. Sexta lição estoica: não prolongue a dor que já terminou. A dor, quando acontece, atinge com força. Uma perda, uma traição, um fracasso, uma doença. No momento em que ocorre, a ferida é inevitável. Ninguém está isento de chorar, de sofrer, de sentir a angústia que o inesperado traz. Mas uma coisa é viver essa dor quando ela surge, e outra muito diferente é prolongá-la além do seu tempo natural. Muitas pessoas continuam carregando feridas que já se fecharam, como se precisassem abri-las repetidas vezes. Vivem no passado, lembrando constantemente do que já não pode ser mudado, e assim multiplicam o próprio sofrimento. Epicteto dizia sem rodeios: do que já aconteceu, nada depende de ti. O único que está em teu poder é a tua atitude diante do presente.
No entanto, é comum ver como a mente se agarra ao que já não existe, ao que terminou, como se repeti-lo pudesse dar algum sentido. É como sangrar de uma ferida já cicatrizada. Não há necessidade, mas fazemos isso a cada lembrança, a cada narrativa interna que nos devolve a dor repetidas vezes. Pensemos em um exemplo. Uma pessoa foi humilhada publicamente anos atrás. A ferida foi real. Sentiu vergonha, raiva, impotência. Mas os anos se passaram, e ainda assim, todas as noites revive a cena em sua mente. Repete cada palavra, imagina respostas que nunca deu, constrói diálogos que nunca existiram. Cada repetição reabre a ferida. O fato ocorreu apenas uma vez, mas em sua memória acontece milhares de vezes mais. Esse é o sofrimento prolongado, o que já não vem do presente, mas da memória. O passado pode se transformar em prisão se o convertemos em residência permanente. E o mais cruel é que ninguém mais tem a chave. Só nós mantemos a porta fechada, agarrando-nos a recordações que já cumpriram o seu tempo. Marco Aurélio advertia: o homem vive apenas no presente, porque o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. No entanto, insistimos em arrastar o passado como se fosse parte obrigatória da nossa identidade. Por que fazemos isso? Porque a lembrança da dor nos dá uma sensação de controle. Acreditamos que, se a repetirmos, poderemos entendê-la melhor, prevenir que volte a acontecer, até mesmo encontrar justiça onde não houve. Mas, na realidade, o único que conseguimos é prolongar um sofrimento que já terminou. Reviver o passado não o muda, apenas o torna mais pesado. O sofrimento prolongado também pode se disfarçar de lealdade. Algumas pessoas sentem que, se deixarem de sofrer por alguém que perderam, estarão traindo sua memória, como se curar significasse esquecer. Mas o estoicismo oferece uma visão diferente. Honrar o passado não é repetir sua dor, e sim viver com dignidade o que ainda tens. Não prolongar o sofrimento não é falta de amor. É reconhecer que a vida continua, e que a melhor forma de honrar o que foi é aproveitar o que é. Imagine uma pessoa que perdeu alguém próximo. Durante os primeiros meses, a dor é inevitável, a ausência pesa, o vazio dói. Mas se, anos depois, continua agarrada ao mesmo sofrimento, sem se permitir rir, sem se permitir amar, sem se permitir viver, então essa dor já não é memória, mas corrente. A ferida inicial foi inevitável, o prolongamento é escolha. Os estoicos sabiam que a memória pode ser uma bênção ou uma condenação. Uma bênção quando lembramos do que nos inspira, do que nos faz agradecer, do que nos impulsiona à virtude. Uma condenação quando nos acorrentamos a recordações de feridas passadas, repetindo cenas que só existem agora em nossa mente. A memória não deveria ser um carrasco, deve ser um mestre. Na prática, romper com o sofrimento prolongado exige um exercício consciente, colocar cada dor em seu lugar. Pergunte a si mesmo: isto que me dói ainda está acontecendo, ou apenas o mantenho vivo em minha mente? Se já não acontece, então a dor que sentes não é real, é recriada. Não negues a ferida, mas também não a alimentes. Diz a ti mesmo: isto já passou, não preciso revivê-lo. Esse ato de reconhecimento corta o ciclo da repetição. Também podes praticar o exercício estoico da atenção ao presente. Cada vez que tua mente deslizar para a lembrança dolorosa, traz de volta ao que tens hoje. Observa o que acontece ao teu redor. As pessoas com quem compartilhas, o ar que respiras, as oportunidades que estão diante de ti. O presente não precisa das correntes do passado, precisa da tua presença total. Marco Aurélio repetia a si mesmo todos os dias que devia viver como se já tivesse recebido a morte e lhe fosse dada uma prorrogação. Essa visão transforma o tempo. Não há espaço para prolongar sofrimentos antigos quando entendes que cada instante presente é um presente único. Reviver o passado é desperdiçar a vida que ainda tens. O sofrimento que escolhes prolongar é, na verdade, um refúgio estranho. Mantém-te ocupado. Dá-te uma narrativa, oferece-te um motivo. Mas, ao mesmo tempo, rouba-te o único que tens, a vida neste momento.
Agarrar-se ao passado é como carregar um cadáver invisível. Ninguém o vê, mas tu o sentes a cada passo, e a cada dia se torna mais pesado. A verdadeira liberdade começa quando te permite soltar. Não significa esquecer nem negar, mas aceitar. Aceitar que já aconteceu, que já cumpriu o seu tempo, que nada mudará o que foi. E, sobretudo, aceitar que tens direito a viver sem continuar sangrando pelo que já terminou. O estoicismo não nega a dor inicial, mas convida-te a não ser prisioneiro dela. Lembra-te, não podes evitar a dor do passado, mas podes evitar prolongá-la em teu presente. O sofrimento que escolhes reviver é sofrimento que escolhes carregar. E a cada dia que o carregas, renuncias à paz que poderias ter. Não prolongues a dor que já terminou. Deixa que as cicatrizes sejam testemunhas do que viveste, não correntes que te impedem de avançar. Aprende a lição, agradece pelo que ainda tens e segue adiante. Porque a vida não se detém pelo que perdeste, a vida continua esperando que despertes para o presente. 7ª lição estoica. O apego ao sofrimento rouba a sua liberdade. O sofrimento, quando chega, golpeia com força. Mas o verdadeiro perigo não está apenas na dor inicial, e sim no apego que geramos a ela. Porque agarrar-se ao sofrimento é como abraçar uma corrente. Quanto mais a seguras, mais ela se afunda na tua pele. E por mais paradoxal que pareça, muitos preferem carregar essas correntes a soltá-las. Por quê? Porque o sofrimento, por mais doloroso que seja, dá uma estranha sensação de identidade, de familiaridade, de pertencimento. Soltá-lo exige entrar no desconhecido, e o desconhecido assusta. O apego ao sofrimento se manifesta de muitas formas. Há quem, depois de um fracasso, se recuse a tentar de novo dizendo: não quero voltar a sofrer. Na realidade, o que acontece é que continuam presos àquela primeira dor, alimentando-a na memória, repetindo a história vez após vez. Outros, após uma traição, constroem toda a sua vida em torno da desconfiança, como se a traição acontecesse todos os dias. Vivem atados a uma experiência que já terminou, mas que ainda governa o presente. Os estoicos sabiam. A liberdade não começa quando a vida deixa de doer, mas quando deixamos de depender da dor para nos definirmos. Epicteto, que conhecia bem as correntes físicas da escravidão, ensinava que a verdadeira escravidão é interior, estar governado pelo que não pode soltar. E nada governa tanto quanto um sofrimento ao qual te agarras. Imagina alguém que, sempre que fala de si, o faz em termos de suas feridas. Eu, o que foi enganado. Eu, o que nunca teve oportunidades. Eu, o que sempre perde. Esse apego ao sofrimento transforma-se em narrativa de vida. E quando uma narrativa se repete o suficiente, torna-se destino. Não porque o mundo o dite, mas porque a própria pessoa o escolheu ao não soltar a corrente. Marco Aurélio expressava isso em suas reflexões. O que te impede de viver no presente não é o destino, mas a tua opinião sobre o que aconteceu. O imperador, cercado de guerras, doenças e traições, entendia que o apego a essas dores o faria prisioneiro da própria mente. Por isso exercitava a aceitação, ver o ocorrido como passado, ver o presente como oportunidade e soltar o que já não tinha poder real. O apego ao sofrimento rouba a liberdade de várias maneiras. Primeiro, rouba a tua liberdade de pensar com clareza. Quando estás preso a uma dor, tudo olhas através dela. A mente se turva, interpreta cada gesto, cada palavra, cada oportunidade a partir da ferida. Segundo, rouba a tua liberdade de escolher. Porque quem se apega ao sofrimento não escolhe com liberdade, escolhe condicionado. Não me arrisco porque já me dei mal uma vez. Não confio porque já me traíram. Terceiro, rouba a tua liberdade de desfrutar. Porque mesmo nos momentos de paz, a corrente da dor te lembra que não mereces tranquilidade, que deves sempre voltar ao lugar escuro. O apego ao sofrimento é, em essência, medo disfarçado de lealdade. Crês que soltar a dor é trair a ti mesmo, como se aceitar a cura fosse esquecer a tua história. Mas não é assim. Soltar não é negar. Soltar não é apagar.
Soltar é libertar-se. A ferida continuará sendo parte da tua biografia, mas não será teu dono. Na prática, como romper esse apego? Primeiro, reconhecendo que ele existe. Pergunta a ti mesmo: que dor sigo alimentando na minha mente, mesmo já não estando acontecendo? Que história repito sempre que preciso justificar minha passividade, meu medo ou minha desconfiança? Nomear o apego é o primeiro passo para enfraquecê-lo. Segundo, pratica a disciplina de substituir a narrativa. Quando tua mente te levar à lembrança da ferida, troca-a por uma ação presente. Se recordas uma traição, não repitas a história. Escreve o que aprendeste com ela. Se recordas um fracasso, não revivas a queda. Dá um pequeno passo em direção a uma nova tentativa. Cada ação no presente corta um fio da corrente que te prende ao passado. Terceiro, cultiva a virtude como nova identidade. O apego ao sofrimento nasce de te definires pelo que padeceste. Rompê-lo exige redefinir-te pelo que praticas. Sêneca dizia que o verdadeiro mérito está em viver com serenidade, não em contar quantas dores suportaste. Então deixa de te apresentar como vítima e começa a te apresentar como aprendiz, como alguém que se constrói a partir da virtude. Pensa em alguém que, após anos de luto, decide finalmente rir sem culpa. Esse momento é uma declaração de liberdade. Não esqueceu quem perdeu, mas deixou de ser escravo da dor. Ou em quem, depois de uma traição, permite-se confiar de novo, não por ignorar o risco, mas por entender que viver com medo perpétuo é outra forma de morte. Esses atos simples são as verdadeiras vitórias sobre o apego ao sofrimento. Marco Aurélio insistia que a vida é demasiado curta para desperdiçá-la em correntes invisíveis. O destino já nos trará provas inevitáveis: doença, perda, velhice. Não precisamos acrescentar a essas provas o peso desnecessário do apego à dor. A liberdade, dizia ele, não se alcança eliminando todo o sofrimento, mas eliminando a necessidade de apegar-se a ele. O sofrimento pode te tocar, mas não tem direito de te governar. Essa é tua escolha. Cada vez que escolhes reviver a dor, escolhes entregar tua liberdade. Cada vez que escolhes soltá-la, escolhes recuperá-la. E essa decisão, ainda que pequena, é a maior que podes tomar. Não te esqueças disso. O sofrimento passado já não existe senão na tua memória. Se segues acorrentado a ele, não é porque a vida o impõe, mas porque tu o alimentas. E enquanto o alimentares, nunca serás livre. A verdadeira força não está em segurar correntes, mas em quebrá-las. O apego ao sofrimento rouba tua liberdade. Soltá-lo a devolve. Não temas perder tua identidade ao deixá-lo ir. Porque o que realmente perdes não é tua história, mas tua escravidão. E o que recuperas é muito mais valioso: a capacidade de viver plenamente o presente, sem correntes invisíveis que ditem teus passos. Oitava lição estoica: a mente cria mais dor do que a realidade. Há um tipo de sofrimento que não vem do que acontece, mas do que imaginamos que poderia acontecer. A mente, com sua capacidade infinita de criar cenários, é capaz de fabricar tempestades mesmo em dias claros. Repetimos uma ofensa uma e outra vez, recriamos perdas que ainda não aconteceram, antecipamos desgraças que talvez nunca cheguem. E assim, vivemos mais na angústia do imaginado do que na dureza do real. Sêneca advertiu com precisão: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase, tão breve, contém um universo. Porque se analisarmos com honestidade a nossa dor, descobriremos que grande parte dela não vem do presente, mas de pensamentos que giram em círculos em nossa cabeça. A mente multiplica aquilo que a vida apresentou apenas uma vez. Imagina uma discussão. As palavras duras foram ditas em um instante. O fato, objetivo, durou apenas alguns minutos. Mas em tua mente, essa cena se repete 100 vezes. A ofensa volta a ser ouvida todas as noites. Respondes mentalmente o que não disseste. Imaginas novas humilhações que nunca ocorreram. A realidade já passou, mas tua mente a revive em loop, transformando um só golpe em 100. Esse excesso não foi imposto pela vida, foste tu quem o criou.
O mesmo acontece com o medo do futuro. Tememos perder o trabalho, tememos adoecer, tememos que algo terrível aconteça com quem amamos. E, enquanto isso, esses medos vivem na mente como se fossem reais. A vida nos obriga a enfrentar as dores quando chegam, mas nós as sofremos duas vezes, uma na realidade e 1000 na imaginação. É como carregar uma condenação dupla por um único fato. Os estoicos propunham treinar a mente para distinguir entre o real e o imaginado. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Uma opinião é uma interpretação, um juízo, um pensamento acrescentado. E na maioria das vezes, esse acréscimo é o que multiplica a dor. Não é a doença que fere tanto quanto o medo antecipado de adoecer. Não é a perda que destrói, mas o luto infinito recriado na memória. Marco Aurélio, que enfrentava guerras e epidemias, lembrava-se a si mesmo todos os dias que o único real era o que tinha diante dele naquele instante. O futuro era incerto e o passado já estava fora de seu poder. O que lhe restava era o presente, nu, sem acréscimos mentais. E ali, nesse espaço reduzido, o sofrimento era mais suportável, porque não estava multiplicado pela imaginação. A dor criada pela mente é insidiosa porque parece justificada. Acreditamos que ao antecipar um problema, estamos nos preparando. Acreditamos que ao recordar uma ofensa, estamos nos protegendo de feridas futuras. Mas, na realidade, o único que fazemos é adicionar peso desnecessário a uma vida que já é bastante pesada. A mente não se conforma com uma só dor. Ela a repete, a adorna, a exagera, e nesse excesso nos desgasta. Pensemos em um exemplo cotidiano. Alguém espera o resultado de um exame médico. O exame já foi feito, mas a resposta ainda não chegou. Durante dias, essa pessoa imagina cenários: a pior doença, tratamentos dolorosos, um futuro devastador. Sua mente vive um sofrimento imenso antes de saber a verdade. Quando chega o resultado e descobre que tudo está bem, respira aliviada. Mas todo aquele sofrimento prévio foi criado por sua imaginação. Não foi real, mas ela o viveu como se fosse. Na vida diária, esse mecanismo acontece a cada instante. Quando pensamos que nossos amigos nos julgam, quando acreditamos que um olhar é desprezo, quando antecipamos que um projeto fracassará antes mesmo de tentá-lo. Todas essas dores não existem fora de nossa mente. A realidade é uma. A interpretação é múltipla. E a interpretação pode ser um inferno se não a controlamos. Como se aplica aqui o ensinamento estoico? O primeiro passo é distinguir entre fato e opinião. O fato é o que ocorreu. Fui demitido do trabalho. A opinião é o que acrescentamos. Nunca voltarei a conseguir outro emprego. Sou um fracassado. Tudo está perdido. O fato é duro, mas objetivo. A opinião, ao contrário, pode multiplicar a dor até torná-la insuportável. O estoico treina sua mente para separar esses dois planos. O segundo passo é praticar o presente. A mente, ao antecipar ou recordar, abandona o agora e se perde em mundos imaginários. O estoico traz de volta sua atenção ao imediato. A respiração, a tarefa em curso, a ação concreta que pode realizar hoje. O presente, embora às vezes difícil, é mais suportável que as correntes imaginárias do futuro ou do passado. O terceiro passo é aceitar a incerteza. Grande parte do sofrimento mental vem da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos saber de antemão o que acontecerá. Queremos ter certezas onde só há probabilidades. E como não podemos, a mente se enche de cenários escuros. O estoico aprende a viver com essa incerteza, recordando que o único sob seu controle é a virtude com que responde, não os fatos que virão. A dor criada pela mente também se combate com perspectiva. Marco Aurélio recomendava olhar os problemas de cima, como se estivesses observando a vida desde a imensidão do cosmos. Desde essa altura, muitas das angústias se tornam pequenas, quase insignificantes.
O que parecia insuportável reduz-se a um instante breve na eternidade. A mente, ao mudar de perspectiva, diminui sua capacidade de criar sofrimento. Lembra-te disto, a vida já traz dor real suficiente para que ainda lhe acrescentes sofrimentos inventados. Não precisas multiplicar tuas feridas com pensamentos desnecessários. Cada vez que tua mente te levar a um cenário escuro que ainda não aconteceu, recorda-te. Isto não é real, é apenas um pensamento. Essa frase curta desativa o poder da dor imaginária. O sofrimento real é inevitável. A ferida, a perda, a morte, tudo isso faz parte do destino. Mas o sofrimento criado pela mente é evitável. É opcional. Depende de ti. A diferença entre um e outro marca a fronteira entre a escravidão e a liberdade interior. Não te esqueças, grande parte do que te dói não está acontecendo na vida, mas em tua cabeça. E quando compreenderes isso, terás em tuas mãos uma das chaves mais poderosas da serenidade estoica. 9ª lição estoica. A dignidade está na aceitação. Aceitar não é render-se. Esse é um dos equívocos mais comuns. Acreditamos que aceitar a dor, a perda ou a dificuldade significa baixar os braços, deixar de lutar, resignar-se à derrota. Mas o estoicismo ensina outra coisa. Aceitar é compreender a diferença entre o que depende de você e o que não depende, e escolher com serenidade onde colocar sua energia. Aceitar não é um gesto de fraqueza, mas de sabedoria. E nessa sabedoria encontra-se a verdadeira dignidade. O sofrimento se multiplica quando resistimos ao inevitável. Pense em alguém que, diante de uma doença incurável, passa os dias lutando contra a realidade, perguntando-se por que aconteceu com ele, amaldiçoando o seu destino. Sua dor é real, mas a resistência a torna ainda mais pesada. Agora pense em alguém que na mesma situação aceita o que não pode mudar e decide viver com intensidade cada dia que lhe resta. Esse ato não é rendição, é dignidade. Marco Aurélio expressou isso com clareza. Não escolha que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem e sua vida fluirá com serenidade. Não se trata de conformismo, mas de alinhar-se com a realidade em vez de lutar eternamente contra ela. Aceitar significa dizer: isto é o que há, o que posso fazer com isso? Essa atitude é a que transforma o sofrimento em força. O problema é que confundimos aceitação com passividade. Mas aceitar não implica ficar parado. Aceitar que você perdeu um emprego não significa deixar de procurar outro. Aceitar que alguém se foi não significa deixar de amar. Aceitar que você cometeu um erro não significa deixar de melhorar. Aceitar significa parar de gastar energia no impossível, mudar o que já aconteceu ou o que está fora do seu controle e direcionar toda a sua força para o que você pode fazer agora. A dignidade da aceitação manifesta-se nos pequenos gestos. Uma pessoa que sorri em meio à adversidade não porque ignora a dor, mas porque a aceita. Um pai que acompanha seu filho doente com calma, sem desmoronar, porque sabe que sua serenidade é mais útil que seu desespero. Uma mulher que, após ser abandonada, decide reconstruir-se sem ódio, aceitando que o que aconteceu não define seu valor. Em todos esses casos, a aceitação não é rendição, é força interior. Epicteto ensinava isso a partir da experiência. Foi escravo durante grande parte da vida e, no entanto, jamais permitiu que essa condição o definisse como vítima. Aceitava a realidade de suas correntes, mas não lhes concedia poder sobre seu espírito. Essa aceitação não o tornou fraco, mas invencível. Porque ninguém pode roubar a liberdade interior de quem aprendeu a aceitar o inevitável. Rejeitar a realidade, em contrapartida, nos torna escravos dela. Quem não aceita o que já é, vive em guerra constante com fantasmas. Apega-se ao que deveria ter acontecido, ao que nunca chegou, ao que se perdeu. Essa luta não muda nada, apenas multiplica a dor. É como tentar deter o mar com as mãos. Inútil, exaustivo, desesperador. A aceitação não elimina a onda, mas ensina a surfá-la.
Na prática, como se cultiva essa aceitação estoica? Primeiro, com o exercício da clareza. Pergunte-se sempre: isso depende de mim ou não? Se depende de você, haja com toda a sua força. Se não depende, aceite com calma. Essa distinção é o núcleo do estoicismo. Segundo, mude a linguagem com que enfrenta a vida. Em vez de dizer, isso não deveria ter acontecido, diga, isso aconteceu. O que farei agora? A mudança é sutil, mas transforma sua relação com a realidade. A primeira frase o acorrenta à frustração. A segunda o abre à ação. Terceiro, pratique a gratidão mesmo na adversidade. Aceitação não significa que tudo é perfeito. Significa que você reconhece que mesmo em meio à dor, há algo pelo que agradecer. Essa gratidão não apaga a ferida, mas a ilumina. Marco Aurélio agradecia todos os dias por acordar, mesmo sabendo que o império o esperava com guerras e traições. A gratidão é um ato de aceitação, abraçar o que você tem em vez de chorar pelo que falta. A dignidade da aceitação também se vê na forma como enfrentamos a morte, a maior de todas as inevitabilidades. O estoico não a nega nem a teme obsessivamente. Ele a aceita como parte da vida, como destino comum a todos. Ao aceitá-la, deixa de viver escravizado pelo medo e começa a viver com mais intensidade o presente. A dignidade final de um homem mede-se em como enfrenta o inevitável, e não há maior inevitável que a morte. Aceitar não significa amar a dor, mas deixar de resistir inutilmente a ela. Significa olhá-la de frente, reconhecê-la, aprender o que ela traz e seguir em frente. A aceitação devolve-lhe a liberdade de agir no que está em suas mãos. A dignidade não está em lutar contra o impossível, mas em caminhar com serenidade em meio ao inevitável. Lembre-se disto: a vida nem sempre pedirá a sua permissão. Virão perdas, fracassos, injustiças. Você não poderá evitar todos, mas poderá decidir como responder. E essa resposta, quando nasce da aceitação, devolve-lhe a paz que a resistência rouba. A dignidade encontra-se na aceitação, porque aceitar é escolher a serenidade em vez do desespero, a ação em vez da queixa, a liberdade em vez da escravidão interior. E quem aprende a aceitar, ainda que a vida o golpeie, nunca perde sua grandeza. 10ª lição estoica: a verdadeira fortaleza é viver sem correntes. A maioria das pessoas confunde fortaleza com a capacidade de suportar dor. Acreditam que o forte é aquele que aguenta mais, que se sacrifica em silêncio, que carrega feridas sem reclamar. Mas o estoicismo ensina outra coisa. A verdadeira fortaleza não está em acumular sofrimento, mas em libertar-se das correntes que o prendem. Suportar dor sem razão não é grandeza, é escravidão. Romper a adicção ao sofrimento e recuperar a liberdade de escolher, isso sim é fortaleza. Marco Aurélio dizia que a alma se degrada quando se deixa arrastar pelo que não controla. E poucas coisas degradam mais do que viver acorrentado a um sofrimento desnecessário. Porque há dores que chegam inevitavelmente, mas há outras que mantemos vivas por hábito, por medo, por costume. E essas dores tornam-se correntes invisíveis que nos impedem de viver com serenidade. O forte não é o que suporta correntes pesadas, mas o que ousa rompê-las. Imagine alguém que, após uma traição amorosa, decide nunca mais confiar. À primeira vista, parece forte. Ninguém voltará a me ferir, diz com firmeza. Mas na realidade, vive acorrentado a uma ferida passada, limitando sua capacidade de amar. Isso não é fortaleza, é prisão. Em contrapartida, quem aceita o ocorrido, aprende com ele e se abre novamente à possibilidade de amar. Esse sim é forte, porque teve a coragem de soltar a corrente e escolher a liberdade. O mesmo princípio se aplica ao fracasso. Há quem transforme suas quedas em correntes que arrasta pela vida inteira. Cada nova tentativa é julgada à luz do que deu errado. Preferem não arriscar, não sonhar, não se mover. E chamam isso de prudência, mas na verdade é medo. O estoico entende que fracassar faz parte do caminho, mas acorrentar-se a esse fracasso é uma decisão.
A fortaleza está em tentar de novo, não em permanecer imóvel sob o peso do que já passou. Sêneca ensinava que não é livre quem está escravizado por suas paixões, seus medos ou suas lembranças. A verdadeira liberdade é interior. Poder escolher sua atitude, sua resposta, seu caminho. E para alcançá-la, é preciso romper as correntes que o prendem ao sofrimento. Não basta resistir, é preciso libertar-se. Não basta aguentar, é preciso soltar. O apego ao sofrimento pode parecer fortaleza, porque exige resistência. Mas essa resistência é enganosa. É como um prisioneiro que se orgulha de aguentar anos em sua cela. Será que isso o torna livre? A verdadeira grandeza não está em aguentar as correntes, mas em ter a coragem de rompê-las e sair da prisão. Na vida diária, essas correntes assumem muitas formas. O ressentimento que você não solta, a culpa que carrega, a história dolorosa que repete sem parar, o medo de errar que o paralisa. Cada uma delas é uma corrente invisível que rouba sua liberdade. A fortaleza não está em continuar carregando-as, mas em ter a valentia de soltá-las, mesmo que isso implique entrar no desconhecido. Epicteto sabia disso muito bem. Tendo vivido como escravo, compreendia que as correntes mais fortes não eram as de ferro, mas as que se colocam na própria mente. Podiam prender seu corpo, mas não podiam obrigá-lo a viver com ódio ou desespero. Sua fortaleza estava em escolher sua liberdade interior, mesmo nas piores circunstâncias. Essa lição segue viva. Ninguém pode acorrentar você se você escolher não se acorrentar. Na prática, como romper essas correntes? O primeiro passo é identificá-las. Pergunte-se: que sofrimento mantenho vivo sem necessidade? Que pensamento repito que me impede de avançar? Que medo me paralisa mesmo sem fundamento? Nomear a corrente é o início da libertação. O segundo passo é decidir conscientemente soltá-la. Soltar não é esquecer de repente, nem negar o que ocorreu. Soltar é escolher não alimentar mais a lembrança com sua energia. É parar de repetir a ferida como se acontecesse todos os dias. É reconhecer que já passou, que não pode mudar e que o único tempo que existe é o presente. O terceiro passo é substituir a corrente por virtude. Marco Aurélio insistia que a mente não pode permanecer vazia. Se não a ocuparmos com pensamentos de serenidade, ela se encherá de fantasmas. Por isso, não basta deixar de alimentar o sofrimento. É preciso cultivar ativamente a virtude. Paciência, gratidão, coragem, disciplina. Cada virtude praticada é um elo rompido da corrente. A verdadeira fortaleza não se mede em quanta dor você pode suportar, mas em quanta liberdade você é capaz de conquistar. O sofrimento desnecessário não é prova de caráter, é prova de adicção. Libertar-se dele é o maior ato de coragem. Porque viver sem correntes exige mais bravura do que continuar arrastando-as. Imagine o momento em que você decide deixar para trás um ressentimento que carregou por anos. De repente, respira mais leve. A outra pessoa não mudou. O que mudou foi sua liberdade interior. Esse instante é fortaleza pura. Ou quando você escolhe perdoar a si mesmo por erros passados e deixa de viver em culpa eterna. Esse ato não o torna fraco, torna-o forte, porque rompeu a corrente que o mantinha preso ao ontem. Lembre-se, qualquer um pode sofrer, mas nem todos podem ser livres. Qualquer um pode resistir, mas nem todos podem soltar. Qualquer um pode acorrentar-se à dor, mas o sábio a transforma em escola e depois segue em frente. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem vive com grandeza. A verdadeira fortaleza é viver sem correntes, e essa liberdade não é concedida pelo destino, nem pelas circunstâncias, nem pela sorte. Essa liberdade conquista-se dentro de você. Toda vez que escolhe não se apegar ao sofrimento, toda vez que rompe uma corrente invisível, toda vez que escolhe a virtude em vez da ferida. Percorremos um caminho difícil, mas necessário. Nomeamos uma das prisões mais silenciosas da vida. A adicção ao sofrimento. Essa tendência invisível que nos prende a lembranças, culpas, medos e feridas que já não deveriam governar-nos.
Uma adicção que nos rouba a paz, condiciona nossas decisões e, sem perceber, nos torna cúmplices da nossa própria dor. O sofrimento é inevitável. Ninguém pode evitar perdas, traições, decepções, doenças, a morte. Isso faz parte da condição humana. Mas o que não é inevitável é continuar apegado a essas feridas quando já cumpriram seu tempo. O que não é inevitável é transformar a dor em identidade, em hábito, em refúgio. Essa é a armadilha que hoje desmontamos. O sofrimento desnecessário, aquele que escolhemos reviver sem razão, aquele que nos escraviza mais do que qualquer golpe do destino. Os estoicos foram claros. A vida não se mede pelo que você sofre, mas pela virtude com que responde. E essa é a chave. Não é grande quem acumula feridas como medalhas, nem quem faz de sua dor um espetáculo, nem quem se orgulha de aguentar mais que os outros. Grande é quem transforma o sofrimento em sabedoria, quem aceita o inevitável sem desespero, quem sabe soltar o que já terminou, quem não se apega às correntes invisíveis do passado. Imagine por um momento sua vida sem essa adicção à dor. Pense em como seria acordar sem reviver cada ofensa, sem antecipar cada desastre, sem repetir cada fracasso como se fosse seu destino. Pense na liberdade de relacionar-se sem medo, de tentar sem carregar o peso do já falhei, de viver cada instante sem que a mente o contamine com lembranças e medos desnecessários. Essa vida não é utopia, está ao alcance da sua decisão. Romper a adicção ao sofrimento não significa que você nunca mais sentirá dor. Significa que deixará de transformar a dor em seu dono, que aprenderá a recebê-la quando chegar, mas também a soltá-la quando cumprir seu propósito, que saberá distinguir entre o sofrimento útil, que fortalece, e o inútil, que apenas destrói, e que, a cada dia, lembrará que a verdadeira fortaleza não está em aguentar correntes, mas em viver sem elas. Marco Aurélio dizia: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se seus pensamentos se alimentam de sofrimento, sua vida será sofrimento. Mas se escolher cultivar pensamentos de virtude, serenidade e liberdade, sua vida refletirá essa escolha. No fim, você é aquilo que decide sustentar em sua mente. E ninguém pode tomar essa decisão por você. Hoje você tem em suas mãos uma escolha: continuar carregando dores que já terminaram, ou soltar essas correntes e começar a viver com dignidade. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Você é o guardião da sua mente. Você é quem decide se o sofrimento será sua prisão ou seu mestre. E essa escolha, por menor que pareça, define toda a sua existência. O sofrimento, quando se torna adicção, rouba o que você tem de mais valioso: sua liberdade. Mas se escolher romper, recupera a capacidade de viver com clareza, de amar sem medo, de agir sem correntes. Essa é a vida que o estoicismo propõe. Não uma vida sem dor, mas uma vida sem escravidão à dor. Uma vida em que a serenidade não depende do que acontece, mas do que você escolhe pensar. E aqui está meu convite final. Se esta mensagem ressoou em você, se sentiu que alguma dessas lições falou diretamente à sua história, não deixe passar como mais uma reflexão. Faça disso um ponto de virada. Decida hoje quais correntes vai soltar. Decida hoje quais sofrimentos já não merecem sua energia. Decida hoje que sua dignidade será mais forte que sua ferida. Quero que escreva nos comentários uma frase que marque seu compromisso com essa decisão. Escreva não apenas para você, mas também como declaração pública, como um lembrete da sua própria força. O mantra é simples, mas poderoso. Sou mais forte que meu sofrimento. Escolho minha liberdade. Escreva essas palavras. Repita-as em sua mente toda vez que a adicção à dor tentar arrastá-lo de novo. Faça delas seu escudo, seu lembrete, seu novo hábito. Porque se o sofrimento pode se tornar costume, também a liberdade pode. E quando você transforma a liberdade em seu hábito, nada nem ninguém pode acorrentá-lo. Se esta jornada lhe trouxe valor, inscreva-se e acompanhe-me nas próximas reflexões. Não apenas para ouvir, mas para caminharmos juntos rumo a uma vida mais forte, mais serena e mais livre.
Sua dor não é sua identidade. Sua liberdade, sua virtude e sua paz interior, sim. E esse é o caminho que começa agora. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas, uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de aprofundar-se no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que pode ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que lhe lembre quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver-lhe a paz que procura. Até que nos encontremos novamente. Lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.